Bom dia, pessoal. Vamos dar início a mais um dia aí do programa de capacitação e formação da CISB-UF, tá? Das bibliotecas UF. Aguardamos roda de 5 minutos, deve chegar mais gente na sala, mas para a gente não atrasar tanto, vamos dar início à apresentação de hoje, tá legal? Meu nome é Tiago, eu vou ser moderador hoje aqui, da Maria Clara, né, que vai aplicar o treinamento. Sou bibliotecário da Biblioteca Setorial Monte Carmelo, do CISP-UF, né? Sejam bem-vindos aí ao programa de capacitação e informação, Bibliotecas UF. O evento contempla capacitações para auxiliar alunos, professores, pesquisadores e demais interessados em todas as etapas de desenvolvimento de uma pesquisa acadêmica e científica, desde a busca de fontes bibliográficas em base de dados, a submissão do documento no repositório institucional. Agora será apresentada a capacitação em gerenciadores bibliográficos, especificamente o Mendeley. Se você estiver inscrito em outras capacitações, não se esqueça de verificar o dia e horário corretos. Peço que deixem os microfones desligados durante a apresentação. As dúvidas podem ser ditadas no bate-papo a qualquer tempo. Se eu puder, já respondo, senão a gente aguarda para passar para a Maria Clara, tá? E se preferir, aí, ao final da apresentação, vamos abrir um espaço para sanar dúvidas. Quem quiser abrir o microfone para fazer perguntas, pode ficar à vontade, tá? Mas ao final da apresentação. Tá legal? Então, eu passo a palavra aí. Lembrando, desculpa, que os certificados de participação estarão liberados a partir de maio. Consulte a plataforma CX para verificar a disponibilidade. Eles serão emitidos apenas para aqueles que tiverem feito a inscrição nessa capacitação. Tá legal? Caso esteja como ouvinte e não tenha perdido o prazo de inscrição, você poderá assistir, porém não receberá o certificado. Tá legal? Agora eu passo a palavra aí para a Maria Clara, que vai apresentar a capacitação. Tenham todos aí um excelente dia e uma excelente capacitação. Obrigada, Thiago. Bom dia a todos e todas que estão presentes. Meu nome é Maria Clara. Eu sou auxiliar em administração na Biblioteca Setorial do Glória. E durante a minha apresentação eu não vou ter acesso a bate-papo, como o Thiago já mencionou aí, mas ele vai anotar então as dúvidas que vocês tiverem, podem mandando ao decorrer do treinamento. E ao final, se ele não conseguir tirar, a gente conversa melhor. Então, caso eu não tenha e também caso eu não tenha, ou nem o Thiago, uma resposta imediata, vocês podem comunicar a gente via e-mail. Os e-mails e alguns outros dados, como os horários dos treinamentos do PCI, também o e-mail do próprio PCI, o local onde vocês vão pegar os certificados, eles estão em notas compartilhadas, fica acima aí da lista de participantes, nessa coluna à esquerda. E agora eu vou fechar minha câmera e o Thiago vamos fechar para não congestionar aí na hora da apresentação e que tenhamos todos aí uma boa capacitação. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês durante toda a apresentação. Aqui também, só algumas dicas, se vocês quiserem ampliar e deixar em tela cheia, aqui no canto superior direito tem um botãozinho com quatro setinhas, que você alterna o compartilhamento para a tela cheia. Então, clicando aqui, a visualização de vocês fica melhor aí para acompanhar o treinamento. Bom, primeiramente eu vou mostrar aqui para vocês como acessar o material que a gente está fazendo esse treinamento, tá? Então, vocês vão entrar no site das bibliotecas UF, né? Então, bibliotecas.uf.br. Aqui nessa coluna esquerda, vocês vão na aba de treinamentos e treinamentos virtuais. Então, aqui tem uma série de arquivos em PDF ou PowerPoint, enfim, que são tutoriais que a biblioteca oferece. Então, esse que a gente vai trabalhar hoje está aqui também, gerenciadores de referência do Mendeley. Clicando aqui, você consegue fazer o download dele, tá?
Se o Thiago depois quiser colocar esse link aqui do treinamento virtual aí no bate-papo, e aí quem se interessar posteriormente pode acompanhar, porque hoje nós vamos falar sobre o gerenciador de referência, e assim, é muitos detalhes, muitas configurações que a gente precisa fazer. Então, com certeza, na hora que vocês forem baixar e começar a configurar, vocês vão precisar de um suporte, e aí nós temos então esse treinamento aí para ajudar vocês. Então, o Mendeley, aqui está todo o conteúdo que a gente vai falar durante a nossa capacitação. Ele é um gerenciador de referência, é gratuito. Anteriormente, ele também funcionava como uma rede social acadêmica, mas recentemente eles tiraram essa função, porque não era algo utilizado, né? Perceberam que não fazia tanta diferença assim. Mas ele permite, então, gerar bibliografias automaticamente, que isso aqui a gente vai ver só no final, né? Depois de todas as configurações que a gente precisa fazer. Permite criar coleções, criar uma biblioteca pessoal, então vocês vão ter aí 2 GB gratuitos para salvar arquivos. Permite importar informações de outro software, então talvez você já utilize um outro gerenciador de referência, mas agora vai se identificar mais com o Mendeley. Você consegue importar a sua biblioteca, né? Não tendo que fazer isso item por item. E ele também, dentro da plataforma web, né, que a gente vai trabalhar aqui hoje também, ele permite que você procure artigos também. Funciona também como tem ali uma certa base de dados. Então, inicialmente, a gente vai entrar no site do Mendeley. O tutorial aqui, para nós, vai funcionar como um suporte, né, para a gente ir vendo qual que é o próximo passo, mas a gente vai fazer tudo aqui na prática, para ficar melhor, talvez até de entendimento. Então, nós vamos entrar no site do Mendeley, primeiramente, fazer um cadastro. Então, se eu ainda não possuo esse cadastro, eu vou entrar aqui. Essa é a página inicial do Mendeley. Venho aqui em criar uma conta. Vou preencher com os meus dados. Aqui é bem simples, ele pede o nome e na verdade, ele pede o e-mail e o nome. Aqui, como já está o meu configurado, vamos por aqui mesmo. Então, aqui, página inicial. Venho aqui em criar uma conta. Vou inserir o meu e-mail, que eu quero de cadastro. E depois nome, sobrenome e vou criar uma senha. Daí eu já vou ter a minha conta criada. E essa aqui é a página inicial da versão web. Então hoje nós vamos trabalhar com 2 versões. A versão web, que é a versão que eu entro no meu navegador, né? Então ali no Google Chrome eu digito mendeley.com. Essa é a versão web. E a versão desktop, que é um programinha que a gente vai baixar direto no computador. Então aqui eu já vou entrar na minha conta, só para vocês conseguirem visualizar a interface aqui da versão web. Então aqui é a página inicial, a gente consegue fazer busca aqui, né? Colocar a palavra, fazer busca sobre artigos e alguns outros documentos. Mas onde está a nossa biblioteca, pessoal, é aqui em Library. Então, clicando aqui, e ele já carrega aqui a minha biblioteca, os artigos que eu já carreguei, e agora a gente vai... primeiro vou fazer as configurações, depois a gente vai como adicionar artigos, como trabalhar com eles aqui dentro. Então, após eu fazer, né, criar minha conta, eu preciso então baixar também o Mendeley. Então, eu vou no armazenamento aqui. Onde que eu vou baixar ele? Ele também na página inicial. Eu vou ter que sair aqui para a gente conseguir achar. Então, estou aqui na página inicial novamente. Antes de fazer meu login, clico aqui no botão de download. Aqui ele já vai reconhecer qual sistema que eu estou utilizando. No caso meu aqui eu estou com o Mac, mas se for Windows, né, ele vai reconhecer que seu sistema aqui é o Windows e vai... você clica aqui no botão vermelho download e ele já vai baixar o programinha. Roda o programinha, instala como qualquer outro software, né? E aí nós vamos, quando terminar de instalar, nós vamos abrir e essa aqui será a nossa primeira tela. Então vocês vão adicionar aí o e-mail
e a senha que vocês anteriormente criaram. Ou se ainda não tiver criado, às vezes você fez o download primeiro, tem esse botão aqui de register, né? Então aqui você clica, ele vai fazer o passo a passo para você se registrar e depois você já consegue fazer o login aqui. A primeira tela que aparece, né, após o download dele, é essa daqui. Então ele está te informando que instalou o gerenciador de referência e aqui ele também te dá uma opção de já instalar um plugin para o Word. Então aqui clicando em Install Now, você já instalaria, né, o plugin para o Word. E se der tudo certo, aqui esse botãozinho de cinza passa a ficar verde que nem o daqui. Mas também, né, se eu não tiver baixado, ou se não tiver dado certo, eu consigo, dentro da ferramenta, também fazer esses downloads de plugin. Então, ele oferece 3 plugins, né, que são 3 complementos para outros programas. O Install Web Importer, a gente vai conversar mais um pouquinho na frente. O Word Plugin, e aí se já tiver instalado, você não precisa clicar aqui de novo. Tanto que se ele já estiver instalado, aqui ao invés de install, vai aparecer uninstall, para você desinstalar. Então aqui, se tiver install, pode clicar para instalar corretamente. E aqui abaixo tem o do LibreOffice. Então, às vezes, alguém for trabalhar através do LibreOffice, ele permite também instalar o plugin e permite fazer as citações e referências por lá. Para instalar o Web Importer, então, eu clico aqui sobre Install Web Importer, ele vai me redirecionar para o navegador, e aqui eu vou instalar, aqui no caso é para o Chrome, né? O navegador que eu utilizo. Venho aqui em usar no Chrome, ele vai ficar esse ícone, que é o ícone do Mendeley, né? Esse daqui. E ele vai ficar logo após a barra de endereços ali no navegador. E aí eu vou utilizar ele para poder salvar os documentos, né, ou artigos ou referências que eu vou utilizar de uma maneira bem mais fácil. E aí a gente vai ver como ele funciona. Bom, então primeiro, uma das primeiras configurações que a gente precisa fazer é selecionar o estilo de citação. Então, se eu já sei que eu vou utilizar o Mendeley nesse momento para fazer o meu trabalho de conclusão de curso, por exemplo, e eu utilizo a BNT, então eu preciso informar isso para o Mendeley, né? Que até então ele só baixei o programa e não configurei nada. Até agora a gente só instalou coisas. Então, além da BNT, ele também possui Vancouver, ISO, APA, I3E, enfim, vários estilos de citação. Inclusive, tem algumas revistas, né? Às vezes eu vou publicar na Nature, por exemplo, e o estilo, né, para citar e para referenciar nela é diferente, né? Às vezes de uma revista para outra o estilo é diferente. Não é nenhum desses aqui já pré-configurados. Então eu posso procurar lá e se tiver, eu vou conseguir utilizar. Então, vamos voltar aqui. Vamos abrir agora no Mendeley e ver como que a gente vai fazer essa configuração, né? Então, venho aqui em View, Citation Style, e aqui eu já tenho alguns, né, estilos de citação que eu já baixei, eu já configurei, mas no primeiro momento eu não vou ter aqui esses, né, vou ter os que já vieram pré-instalados, eu venho em More Styles. Installed aqui a aba inicial está me mostrando quais estão instalados, e o que fica em verde, ó, é o que eu estou utilizando, mas eu venho aqui em Get More Styles para eu procurar. Para a BNT, qual que é a nossa recomendação? É baixar um estilo que é da universidade, deixa eu ver que cartaz que eu estou usando, Universidade de São Paulo. E é isso que está descrito no nosso treinamento, tá? O que acontece aqui no Mendeley? Deixa eu só procurar aqui. Esses estilos de citação, qualquer pessoa que, né, consiga entender como pode instalar aqui. Então, se a gente procura aqui por ABNT, tem uma série de estilos de citação, né, de referência. Só que algumas estão desatualizadas, né? A gente sabe que acho que no final de 2018, se eu não me engano, houve atualização da ABNT aí para referência
E aí tem alguns modelos aqui que são anteriores, né, a essa data de atualização. Então, provavelmente, se eu usar estilo, na hora que eu for jogar minha referência lá no Word, ele vai ficar incompleto, vai ficar errado mesmo. Então, aqui, a que eu utilizo é a de São Paulo. Vou ver se eu consigo achar aqui. Isso. Que eu joguei por São Paulo. E é esse aqui, a Universidade de São Paulo. Cadê? Escola de Comunicações e Artes. Então, eu utilizo tanto para uso pessoal, também indico na hora do treinamento, porque foi o mais completo que eu achei aqui que está bem correto. Então, aqui no caso, como ele já está instalado, não vou conseguir mostrar para vocês, mas eu clico em cima do estilo que eu quero, venho aqui em Install, aí ele me mostrou que aqui está instalado, e aí eu volto lá para a aba de instalado, seleciono ele e coloco o Use This Style. Então, aqui eu já configurei que eu vou usar esse estilo aqui na hora de citar e referenciar meus trabalhos lá no Word. Aqui no passo a passo também, como fazer, né, como utilizar. E agora, vamos começar a adicionar, né, os nossos arquivos. Como que eu posso fazer isso? Então, uma das formas é através do Mendeley Desktop. Eu tenho aqui essa aba de File, Add Files. Aqui em Add Files eu vou adicionar arquivo por arquivo. Então, aqui eu já salvei um para a gente fazer o teste. Então, aqui no caso eu estou selecionando um documento que está em PDF, né? Então, eu vou abrir e aí automaticamente o Mendeley vai puxar já as informações dele. Então, aqui, ó, eu acabei de adicionar. Aqui ao lado eu tenho essa aba de detalhes, né, aqui, que são os dados do meu artigo, né, do documento que, na verdade, do documento que eu adicionei, não necessariamente um artigo. Então, nesse caso, eu já sei que é um artigo, né? E aqui eu tenho as configurações que ele puxou automaticamente. Então, aqui, o Mendeley ele é todo em inglês, tá? Ele não tem tradução, mas depois de um tempo que você tem uma certa familiaridade com ele, você já fica ok com as palavras aqui, né? Então, aqui, inicialmente, eu tenho o tipo, e aqui ele já me pré-configurou como artigo de periódico, né? Jornal article. E aí, beleza, tá certo. Tem o título. Então, aqui, como eu baixei um documento, eu tenho ele aqui salvo para me ajudar a recuperar informações e revisar. Então, todas as vezes que eu adicionar algum documento aqui, eu preciso fazer essa revisão. Eu preciso ver se os dados estão corretos e preciso ver se tem algum dado que falta preencher. Aqui, por exemplo, eu já identifiquei um, mas vamos lá. Então, eu cliquei 2 vezes aqui sobre, né, o documento. Esse ícone aqui vermelhinho, né, que é o símbolo do Adobe, ele define que eu tenho um documento salvo. Então, eu posso clicar 2 vezes aqui sobre o título, que eu vou vir aqui, né, vou abrir o documento, e isso tudo dentro do menu. Então, a gente consegue fazer a leitura do documento, inclusive tem algumas ferramentas aqui de edição, né, como marcador de texto, adicionar notas, enfim. Então, eu não preciso nem sair do Mendeley para fazer a leitura. Então, eu posso utilizar ele como o meu software para leitura e para referenciar, enfim. Então, aqui ao lado a gente tem o título, ok, verifico aqui que está certo, o nome dos autores, aí inclusive aqui, ó, em amarelinho aqui em cima, ele já me identifica como deve ser adicionado. Então, o último nome, vírgula, os primeiros nomes, né? Então, aqui já confirmo aqui, né, que os nomes dos autores está tudo ok. O jornal que ele foi publicado, né, a revista que ele foi publicado, e aí eu consigo identificar por aqui. Talvez não consigo, né? Que eu tenho algo que está abreviado. Aqui em cima eu não tenho nenhuma informação sobre qual jornal é. Mas eu preciso confirmar as informações, né? Para na minha referência não ficar errado. Então, o que eu vou fazer, que é uma coisa também que o Mendeley me permite, é verificar aqui se ele tem algum link
Então aqui eu consigo ver que ele não tem o link, que rolando mais para baixo, a URL dele está vazia, mas ele tem um número de DOI. E aí, através desse número de DOI, tem uma aqui na frente. Então, eu vou clicar nela. Quando eu clico nela, ela recupera algumas informações, inclusive o link, né, que a gente não tinha anteriormente. Então, agora eu consigo clicar aqui na frente do link, né, ele me dá uma opção de link, e aí isso vai me levar à página ativa. E aí eu vou conseguir, então, pegar as informações que me faltam. Por exemplo, o nome do jornal, Ciência da Informação, estava correto. Aqui eu já consigo ver o volume 30 e a cidade é Brasília. Aqui eu vou até copiar, porque eu já vi que a cidade está faltando lá. Volume 30, número 3 está correto, o ano 2001. O ano é 2001, esse aqui eu já tenho essas informações aqui ao final. Página 48 a 55, então, como a gente percebeu, as informações que estão aqui estão corretas, a gente não precisou alterar nada, a gente precisou, na verdade, só resgatar aqui o link. Cidade, né, estava vazio, Brasília, e data de acesso. Então, se eu se eu adicionei hoje, pode ser que a data de acesso seja hoje, então, né, 15, mas se não for, vocês podem configurar certinho. 15/4/2021. Bom, o único pesar que a gente tem aqui no Mendeley, o único não, né, um dos, é que aqui no DOI, se vocês perceberem, ele tá só o final do DOI, né? Para a BNT, na hora de referenciar, se o artigo ou o documento que vocês forem referenciar possui DOI, é necessário ele estar presente na referência. Então, o que eu vou fazer, e é necessário ele estar presente de forma completa, tá? Então, por isso que lá ele está a partir dos números, só que eu preciso dessa informação que vem de antes, HTTPS, 2 pontos, enfim. E para o Mendeley, ele não puxa isso automaticamente, mas ele permite que eu edite aqui. Então, toda vez que eu tiver o DOI e que o Mendeley tiver recuperado ele automaticamente, eu preciso alterar aqui. Então, eu coloquei ele completo, só clicar aqui de fora, e ele já ficou ok. Então, para esse artigo aqui em específico, na hora que eu for citar ele, a referência vai estar correta, porque eu já revisei todos os dados e já adicionei todos os dados que são essenciais para a referência da BNT. Então, com esse aqui eu posso ficar tranquila, não vou precisar revisar depois. Ok. Vamos continuar aqui como adicionar outro tipo de adicionar arquivos, né? Tem como adicionar uma pasta inteira. Então, se às vezes você já tem salvo no computador uma pasta que estão todos os artigos que você tem para alguma pesquisa, enfim, eu adiciono a pasta inteira. E eu tenho como adicionar também uma watch folder. Esse watch folder, ele funciona assim. Eu vou selecionar uma pasta e, por exemplo, se eu selecionei ali minha pasta, né? Me chama mestrado, estou salvando documentos que eu vou utilizar ali para o meu mestrado. Se eu baixar um novo arquivo amanhã para essa pasta, o Mendeley, na hora que eu abrir ele vai fazer essa leitura automática. Então, é uma pasta que ele fica ali, né, assistindo. Então, sempre que você adicionar arquivos àquela pasta, ele já vai importar automaticamente. Então, eu não preciso me preocupar de depois passar para cá. Então, essa é uma das formas de adicionar arquivos aqui. E agora, vamos ver através do Mendeley Web. Deixa eu só beber uma água. Então, a gente volta aqui para o Mendeley Web. Vou ter que fazer o login de novo.
E através do Mendeley Web eu também consigo salvar arquivos aqui. Então aqui em ADD New, posso salvar um arquivo do computador. E aqui eu tenho as opções reduzidas, né? Então eu só consigo arquivos ou então entrada manual. Essa entrada manual eu também consigo lá pelo Mendeley Desktop, eu só não mostrei, né? Então na entrada manual eu consigo colocar o número de DOI aqui. E aí se eu coloco o DOI, ele já vai, né, puxar outras informações junto com ele. Mas se eu não tenho, por exemplo, se eu estou utilizando um livro que eu tenho ele fisicamente e eu não consegui, né, encontrar ele numa pesquisa de base de dados, por exemplo, para automaticamente trazer ele para cá ou até trazer talvez o arquivo em PDF dele, né? Então eu vou fazer uma entrada manual. Então para escrita também ela serve. Então aqui no caso, vamos imaginar que a gente vai fazer, na verdade, de um capítulo de livro. Então eu escolho aqui Book Section. O título, aqui no caso, o título seria do capítulo. Então, eu colocaria aqui o título. Os autores, daquela mesma forma, sobrenome, vírgula, primeiros nomes. O nome do livro, o ano, páginas, e aí, aqui, essas informações, ele carregou porque eu selecionei o tipo book, né? Book section, na verdade. Se eu selecionar artigo, e ele vai trazer outras informações para eu preencher, né? Que são diferentes. Então, é muito importante que a gente coloque o tipo aqui de forma correta. Se eu for referenciar uma página da web, né? Então, às vezes eu peguei uma informação que está numa página do site da UF, por exemplo. Então, aí eu vou referenciar aquela página. Então, aí já são outras informações que eu preciso adicionar aqui para que a minha referência fique completa, fique correta também. Então, aqui no desktop a gente também tem adicionar a entrada manual. E aí, da mesma forma, a gente vai preenchendo. Se eu tiver, né, o DOI, eu posso colocar ele aqui na lupinha. Ele vai carregar algumas outras informações também. Então, nós temos praticamente os mesmos recursos. Aqui também eu tenho como criar pastas, né? Então, aqui eu já até tenho algumas pastas. Eu tenho esse linkzinho de Create Folder. Então, através daqui eu consigo adicionar alguma outra pasta e posso simplesmente, né, arrastar os documentos para lá. Então, de uma forma mais tranquila, ó, vem aqui e arrasto, e aí ele fica tanto aqui, né, na pasta de todos os documentos, como na pasta específica que eu coloquei. Consigo deletar também os documentos, né, que eu apertei um delete, ou então com o botão direito do mouse eu consigo, né, deletar documentos. E aí, inicialmente, ele fica aqui em todos os documentos deletados. E aí, depois eu posso recuperar ou então deletar definitivamente. Então, lembrando que para todos os meus arquivos e tudo que eu for salvando aqui, eu tenho um total de 2 GB. Né? Mas que é um número ok, porque um PDF não gasta tanto, né? A não ser que seja, não é tão pesado, a não ser que seja um livro inteiro, ou alguma coisa assim. Bom, aqui já tem a questão das pastas, já mostramos aqui também. Aqui também na versão web consigo criar pastas, aqui eles chamam de collection, né? Então, new collection. Enfim, mas as ferramentas são muito parecidas entre um e outro, né? Inclusive aqui ao final de cada linha de documento que eu tiver, eu tenho um símbolo de um papel aqui, né? Que aí é o que significa que eu tenho um documento, eu posso fazer a leitura dele. Inclusive aqui, ó, nesses aqui eu não tenho, então aqui é só a referência que eu trouxe, né? Eu não tenho um documento em PDF para fazer leitura, mas clicando 2 vezes onde eu tenho os documentos, ele abre também um leitor, da mesma forma, também tenho como fazer marcação de texto, como criar notas, enfim. É bem semelhante ao que a gente viu no desktop. Então, nós não temos 2 bibliotecas, nós temos uma biblioteca e ela pode ser acessada tanto do computador quanto da versão web. Por que é importante a versão desktop? Porque é ela que instala o plugin no Word e é ela que vai possibilitar a citação e a referência.
Então, por isso que a gente não utiliza só aqui. Mas aqui também, ó, clicando uma vez, né, no título que eu escolho aqui, eu tenho como revisar ele, então consigo fazer alterações aqui de alguns dados. Só que o que acontece, né? Por exemplo, nesse primeiro documento que eu peguei aqui, se a gente for olhar todos os dados que ele permite que eu faça alteração, ó, aqui em cima, ele não tem a cidade aqui, por exemplo. Ele não me permite alterar nem adicionar aqui a cidade, né? Então, por isso que também é importante, né, para a PNT, onde cidade é um elemento essencial para jornal, para artigo de periódico, por exemplo, para livro, é importante que eu tenha a versão desktop, porque ela permite que eu adicione, tá, esses itens. E a gente vai até mostrar uma outra configuração que precisa ser feita, porque inicialmente também ela não tem essa permissão de cidade. Agora, se vocês perceberem uma outra coisa aqui, abrir. Tá. Ó, o último documento que eu adicionei aqui, né? Servidor de enlaces. Se vocês perceberem, ele não tá aqui, né? Que eu tenho o último documento adicionado, foi dia 31 de março, que é esse aqui, COVID Social Isolation. Para que um programa consiga ler as informações, ou que eu adicionei, ou que eu excluí, ou que eu alterei, da versão web para a versão desktop, eu preciso sincronizar. Então, como eu fiz a alteração, né? Na verdade, como eu adicionei um artigo no desktop, eu vou sincronizar aqui para que ele mande essa informação para o Mendeley Web. Então, aqui eu sincronizei, aqui embaixo ele tem uma barrinha de tarefas que mostra, né, essa sincronização. E já vim aqui para o Mendeley Web, ó, ele já carregou. Então, aqui no Mendeley Web, a sincronização ela é automática, mas no desktop não. Então, toda vez que eu adicionar ou alterar alguma coisa aqui no Mendeley Web, eu preciso sincronizar aqui para eu conseguir ver a informação aqui. Não vou perder essa informação, mas para conseguir ver ela aqui no desktop, eu preciso sincronizar. Lá no Mendeley Web eu não preciso apertar esse botão porque ela é automática. De tempo em tempo ela sincroniza. Então, sempre que eu adicionar alguma coisa aqui ou lá no Mendeley Web, eu sincronizo no desktop para eu conseguir visualizar isso. Eu tenho como importar também dados, né, de outro gerenciador, como a gente falou, né? Às vezes eu utilizo o Zotero, quero migrar para o Mendeley ou algum outro gerenciador de referência. Vou lá no gerenciador que eu vou exportar na minha biblioteca. Então, algum botão parecido assim com export. E depois aqui eu vou import, selecionar qual que é o tipo, né, do meu arquivo, se é BibTeX, se é RIS ou EndNote, e transfiro para cá. Então, essa informação aqui. Lá no versão web também, import library, então consigo fazer por lá. E, além de adicionar artigos, né, o documento em PDF em si, eu também consigo adicionar apenas a referência. Então, quando eu posso precisar de utilizar disso? Por exemplo, se eu estou em uma base de dados em que eu estou fazendo a leitura de um livro ou de um artigo, mas ela não permite que eu baixe o arquivo em PDF, então eu vou conseguir, mas eu consigo fazer a leitura. Então eu li, anotei, vou utilizar aquilo ali como referência do meu trabalho, então eu preciso ter essa referência, eu preciso ter ela no Mendeley, então. Então, e quando for esses casos que eu não consigo levar o PDF junto, né, ou importar o PDF junto, eu posso, então, importar apenas a referência. Então, é o que a gente está mostrando aqui um exemplo no portal de periódicos da ACAPES. Eu
vejo, né, identifico qual que é o artigo que eu quero, venho aqui em detalhes, enviar para, e aqui eu tenho como exportar em formato RIS, por exemplo, em formato RIS é um formato aceito pelo Mendeley, posso exportar aqui e ele salvar um arquivo no meu computador, mas que não é o PDF, que não permite leitura, é um arquivo que ele vai ficar dessa forma, por exemplo, né? Eu clico nele, se eu clicar 2 vezes não acontece nada, porque eu não tenho nada para leitura, mas eu consigo fazer as configurações, preciso ver se estão corretas, revisar da mesma forma, e adicionar aqui ao lado. Então, eu consigo configurar, vou utilizar, mas eu só não vou ter ali o documento em si para leitura. Então, aqui, como eu adiciono isso, né? Aí também aqui import, seleciono qual que é a extensão, né, o formato desse arquivo que eu salvei, escolho e aí ele é enviado sem o PDF. Outro tipo de importação e exportação é que algumas bases de dados, por exemplo, a Cielo, ela tem um ícone que permite fazer uma importação, digamos assim, que rápida, né? Então, por exemplo, estou aqui na página da web, da Cielo, desculpa, escolhi um artigo que eu quero. Aqui, se vocês perceberem, na coluna direita tem um íconezinho, né, do próprio Mendeley. E aí, clicando nele, ele já me redireciona para uma página do Mendeley, em que ele está perguntando, aqui, ó, escolha a pasta que eu quero colocar. Então, posso escolher uma pasta específica, deixar em branco para ficar ali no geral. Seleciono se eu quero o download do PDF também. Aqui ele está informando que o PDF está disponível. E aí importa. Então, aqui, no caso, eu não precisei baixar um arquivo para o meu computador, depois ir lá no Mendeley e adicionar esse arquivo, né? Então, aqui a gente fez de uma forma mais rápida. Então, se eu vim aqui, ó, no Mendeley Web, inclusive, ele já reconheceu e já sincronizou, diferente do desktop, né? Que aí eu preciso fazer manual. Então, aqui, clico no botão de sincronizar. E aí ele vai reconhecer e adicionou aqui o meu arquivo. Então, tudo certo. Uma outra forma também da gente fazer download, vou mostrar aqui de arquivo, de PDF e tal, pelo EDS, né? Então aqui eu já fiz uma busca e aí eu vou utilizar agora aquele plugin que a gente instalou de Web Importer. Hoje, pessoalmente, é a forma que eu mais utilizo para baixar, porque é rápida, a gente é mais interativo, né? Então, por exemplo, aqui eu fiz uma busca, não selecionei nenhum arquivo em específico, só estou com a listagem aqui de resultado de busca. Se inicialmente eu clicar aqui, ele vai fazer a leitura de referências que ele encontrou nessa página aqui de busca. Então, ó, ele encontrou 3 referências, uma com PDF e outras 2 sem o PDF. Então, essa primeira aqui eu consigo, seleciono, né, que ele me indicou que tem o PDF, eu posso inclusive visualizar, e outras 2 ele não encontrou. Provavelmente porque a UEDS é uma base de dados com acesso pago, né, e eu preciso me identificar, eu ainda não me identifiquei, mas essa primeira aqui deve ser de alguma base que seja gratuita, então eu já consigo baixar, e ele também me dá a opção de baixar a referência de página da web. Então, às vezes eu estou num site de notícias ou numa página do site da UF que eu vou utilizar como referência para minha pesquisa, e aí o ideal eu posso, né, selecionar a página da web e aí ele vai trazer essa referência para mim. Então, vou fazer o exemplo desse primeiro aqui. Ó, seleciono, aqui eu escolho se vai ficar na pasta geral ou se em alguma pasta em específico e adicionar. Aqui no Web Importer, quando depois de instalar e eu clico a primeira vez, ele pede um login.
sempre o e-mail e senha do Mendeley. E às vezes, se você fica um tempo sem utilizar, ele pede esse login novamente. Mas bem tranquilo. Aqui, então, ó, ele dá um check aqui que eu já baixei esse documento e tá tudo certo. Mas eu também posso, né? Aqui primeiro eu vou fazer meu login, só para eu conseguir acessar os documentos de forma completa. Então aqui eu tenho livro, tenho artigo de periódico, vamos achar um aqui. Esse aqui, por exemplo, né? Então eu clico aqui no título e vamos ver se daqui ele consegue identificar. Ó, ele encontrou duas referências, né? Que eu quero essa daqui, deficiência, acessibilidade e tecnologia. Clico nela, ele achou o PDF, nesse primeiro aqui ele não achou, e aí adicionar, tá? Então, dessa forma, o Web Importer, ele também é um método bem mais rápido e tranquilo de se adicionar arquivos, né? E, inclusive, eu não preciso adicionar nada no meu computador. Não preciso encher meu computador de, de documentos, né? Às vezes vai acabar gastando ali minha memória e tudo. E ele sempre fica salvo num recurso que é seguro, né? Por exemplo, na nuvem do Mendeley. Então, é bem tranquilo. Usar o Web Importer é bem mais fácil, dinâmico, enfim. Aqui na Cielo, então, além de eu fazer por aquele botão, né, direto dele, eu posso também usar o Web Importer, não tem problema. Aqui eu estou numa lista de resultados, ó. Eu tenho 13 resultados aqui nessa lista. E clicando no Web Importer, ele me encontrou as 3 referências, né? Então eu posso escolher aqui qual eu quero, ou escolher selecionar tudo e adicionar ele para minha pasta. Então vai depender do que eu quero. E aí se eu clicar também em um artigo específico, clicar aqui no Web Importer, ele também vai achar. Inclusive, ele procura artigos que estão na referência. Então aqui, ó, se a gente, por isso que ele tá até fazendo a leitura ali, ó. A gente vê, eu tô aqui nesse artigo, né, capacitação, nananã. Mais embaixo, né, ao final dele, eu tenho as referências, né? E aí, se eu clicar aqui no meu Web Importer, ele achou o meu artigo inicial. Aqui no caso, ele não achou nenhuma referência, mas, por vezes, se ele achar alguma das referências que estão aqui, ele aparece aqui também. E aí eu teria mais de um resultado. Portal da ACAPES, portal de periódicos da ACAPES, a mesma coisa, tá? Aqui na listagem, ele não conseguiu achar nada, achou só a página da web. Aqui no caso, eu preciso abrir no link nessa guia aqui. Porque se eu abrir uma nova janela, ele não me mostra, pelo menos aqui nas minhas configurações, ele não mostra. Então, ó, aqui eu abri, né? Cliquei no título do artigo. Depois aqui um Web Importer, beleza, consegui. Mas poderia também vir por aqui, abrir o artigo que eu quero, selecionei o artigo, posso fazer o download dele para o meu computador e importar depois esse arquivo. Tá? Todas as formas dão certo. Aí cada um se identifica com alguma, né? Então aqui nós já mostramos. Aqui também tem um exemplo de como exportar a referência em si, né? Aqui no caso do EDS. Então clicou no título ali do documento que você quer. Ele tem esse ícone de exportar referência. Escolha aqui o modelo que eu quero. Ou aqui também em exportar. Tá? Então tem esses dois locais que eu posso exportar. E aí, nesse caso, apenas a referência. Então, se é um artigo que eu não consigo fazer download, mas que eu já fiz a leitura, ou que eu vou, né, entrar posteriormente para fazer a leitura através de alguma base de dados, eu utilizo apenas a referência, exporto apenas ela. Aqui está mostrando também no nosso tutorial como fazer essa importação através do Web Importer. Sincronização da versão web é automática, não preciso, né, apertar.
E aqui, aquelas configurações que eu falei no caso da cidade, por exemplo, que não vinha pré-configurado no próprio Mendeley. Então, isso aqui é muito importante para que a minha referência fique completa. Então, eu vou clicar aqui em Tools, Options, e aí vou selecionar aqui o tipo, né, como jornal de periódico, por exemplo, e aí eu vou fazer essas alterações nos tipos de documento que eu vou utilizar. Então, se eu utilizo livro, se eu utilizo artigos, eu preciso alterar aqui o document type e vou mostrar aqui na prática que fica mais tranquilo. Então, aqui, por exemplo, ó, eu selecionei o tipo como artigo de periódico. Esses primeiros aqui que, né, eu não consigo alterar, eu não consigo retirar nem colocar, eles são os dados padrões que eu consigo modificar aqui. Mas, por exemplo, para artigo, eu não tinha cidade, eu não tinha data de acesso e nem DOI. Então, quando eu, né, baixei aqui o Mendeley Desktop, que eu vim revisar os dados de algum documento, eu não tinha esse campo de cidade, nem de data de acesso, então eu não conseguia inserir isso. E isso eu sei que são elementos essenciais para a minha referência da BNT. Então, eu preciso, né, quem for utilizar em ABNT precisa adicionar essas informações. Book também, book não tinha DOI, na verdade, né? Então, é necessário. E também para capítulo de livro não tinha data de acesso nem DOI. Então, aí eu vou selecionando aqui outros tipos que eu vou utilizar na minha pesquisa e verifico se os campos deles estão presentes. Né? E se não tiver, eu altero por ali. E aqui a gente colocou, né, alguns que tem que estar presente, né, para artigo, por exemplo, cidade, data de acesso, DOI. Então, já vou lá e já configuro tudo certinho. Book também, no caso, DOI, né, que precisaria. Então, edição de metadados a gente já falou, mas vamos fazer mais alguma aqui, de algum arquivo que a gente acabou de adicionar. Deixa eu atualizar. Então, aí eu prefiro fazer essa edição de metadados, né, aqui direto no desktop, porque ele tem todos os campos que eu preciso. Quando você adiciona um novo documento, ele fica com esse balãozinho aqui, né, que quer dizer que você precisa revisar. Então, é tipo como um aviso para você, ó, esse daqui você ainda não revisou, e aí você marca aqui que está correto, e aí já sai. Mas os outros, ó, que eu ainda não revisei, ou que não marquei ali, ele fica como um aviso mesmo para você. Inclusive, aqui ao lado eu tenho alguns filtros, né, todos os documentos recentemente adicionados, recentemente lidos. Favoritos, eu posso, né, selecionar uma estrela aqui e trazer esse documento para cá. Então, aqui eu marquei 2, por exemplo. E aqui em Needs Review, são os documentos que eu não marquei ali, que eu já revisei. Então, fica aí como um aviso mesmo, né? Talvez para você futuramente acompanhar por aqui. Então, esse, ó, como eu já tenho ele aqui, primeiramente, tipo, tá ok, é jornal de artigo de periódico. O título aqui, ele está em inglês, né? Mas vamos ver aqui. Mas o artigo em si está em português, então eu vou trocar. Vou copiar o título em português. Opa. Manual da Matriz, beleza. Os autores estão corretos? Não estão corretos, né? Que esse dá não tem que estar aqui. Tem que estar aqui no final. Não, minha referência ia ficar errada. Ciência e saúde coletiva, que eu vou pôr só um acento que faltou. Pronto. Ciência e saúde coletiva, o ano é 2015. Vamos ver se eu consigo achar aqui, né? Direto no... Por não ter que abrir outra coisa. Eu não consigo. Mas como eu preciso rever, então eu vou aqui para baixo. Ele me trouxe um link, muito bom. Então, volume 20, número 11, a cidade é Rio de Janeiro, ano 2015. 20, 11, 2015. As páginas. Aqui não tá falando quais são as páginas, mas aí isso eu consigo olhar no documento, né?
3.523, 3.532. Páginas estão corretas também. Cidade, né? Não tem. Ali no meu, através aqui do Cielo, eu consigo ver que a cidade é Rio de Janeiro. E essa cidade aqui é a cidade da revista, né? Então, a cidade dessa revista aqui, Ciência e Saúde Coletiva, é o Rio de Janeiro. Data de acesso aqui, ele já também, né? Tá uma data diferente. Então, eu vou para a data de hoje, 15. Dia eu não preciso, nem mês eu não preciso, mas se já tiver configurado também, não preciso perder tempo apagando. Aqui o link está correto, eu vou deixar só o primeiro. E mais uma vez, o DOI ele veio, porém ele não está, né? Ele nunca vai estar, na verdade, porque o Mendeley não puxa ele automático, mas eu venho aqui, através do link, ó, apago e coloco o DOI completo. Bom, então a gente já adicionou arquivos, a gente já configurou o que é a BNT, já revisou, né, os metadados, e aí então a gente vai inserir a citação aí para gerar referência agora no Word. Então aqui eu estou com um documento que ele não está referenciado pelo Mendeley, tá? Então aqui, por exemplo, no final eu tenho uma citação, mas eu vou apagar ela para a gente fazer através do Mendeley. Então, deixa eu ver aqui só o título desses últimos que eu utilizei. Então, como eu já tinha instalado o plugin no Word, para eu encontrar ele eu venho em referências. E aí ele tem, né, uma aba aqui especial para o Mendeley. Então fica alguns ícones. Esse ícone aqui para inserir ou editar alguma referência. Esse aqui para eu juntar, né, duas referências. Por exemplo, às vezes aqui ao final eu coloquei uma referência e depois a outra. E aí se eu selecionar aqui e vir para Merge Citations, né, eu vou conseguir unir elas. Aqui para eu desfazer esse refresh aqui, então, por exemplo, eu fiz a citação aqui e a referência e verifiquei que está alguma coisa errada. Aí eu não posso alterar aqui, né? Não posso vir aqui, apagar e alterar, porque assim que eu adicionar outra referência ou atualizar meu documento, ela vai voltar de acordo com o Mendeley. Ela não vai reconhecer que eu alterei e ela tem que ficar daquela forma. Então, quando eu identificar algum erro, eu vou lá no Mendeley Desktop, conserto por lá, né, naqueles metadados que a gente tem, e aí aperto o botão aqui, refresh, né, que funciona como um sincronizar, que aí ele vai receber essa atualização e vai alterar aqui para mim também. E aqui esse botão, né, de inserir bibliografia, Open Mendeley para eu abrir o Mendeley, e Style aqui eu seleciono o estilo. Então vamos inserir alguma citação aqui. Clico em Insert ou Edit, né? Aqui, para procurar, eu posso digitar o título do artigo, alguma palavra que tem no artigo, o nome do autor, enfim, eu posso digitar praticamente qualquer coisa que vá identificar, né? Então aqui eu vou adicionar só uma e dou um OK. Então, aqui, ok, já adicionei. E se vocês perceberem, quando ele está referenciado com o Mendeley, eu clico uma vez, ele fica todo cinza, né? Mostrando que isso aqui que é a parte, o todo dele. Aqui, nesse final, eu vou apagar, porque não está comendo. Vou adicionar, mas aqui eu vou adicionar mais de uma citação, né? Esse aqui eu já pus. Tá. Então aqui dou OK também, aí eu não preciso adicionar uma, depois outra, depois outra. Eu vou procurando aqui e vou dando OK. Então aqui eu coloquei 3. Então, estão as 3 aqui. Aqui eu vou fazer diferente, ó, pra gente mostrar quais são
né, algumas configurações adicionais que a gente precisa fazer. Então, vamos supor que eu já citei o autor aqui no meu texto, né? Então, segundo Santana, tananã. E aí, se eu adicionar, né? Então, vamos aqui adicionar normalmente, como a gente estava fazendo. Então, se vocês perceberem, né? Eu já tinha mencionado o autor no meu texto. E aí, aqui eu coloquei a citação, ele ficou 2 vezes, né? Então, eu preciso editar isso daqui, mas como eu falei, não é interessante editar manualmente. Consigo vir aqui, apagar, deixar só o ano? Consigo. Mas não é a forma correta de se fazer, porque quando eu adicionar outra referência ou atualizar o meu documento, inserir bibliografia, por exemplo, ele vai voltar para essa forma. Então, clico aqui uma vez para selecionar, venho aqui no botão de Insert or Edit, né? Então, nesse caso, eu vou editar a citação. E aí, como eu já cliquei ali, cliquei no Insert or Edit, ela apareceu para mim, clico sobre ela. E aqui eu vou suprimir o autor. Seleciono aqui do OK. Pronto, ficou só o ano. Inclusive, se eu clicar nele, consigo ver que está referenciado. Um outro caso aqui, por exemplo, referência, citação direta, né, com recuo, né, com citação direta com mais de 3 linhas, se não me engano. Então, vamos recuar aqui, só para a gente fazer bonitinho. Deixa eu ver mais, tá, aqui. Então, aqui teria que colocar entre aspas, né? E aí a mesma coisa, ao invés de eu apenas inserir a citação, eu preciso editar ela. Então, aqui eu já vou fazer direto. Ó, insert. Vou escolher aqui. Aí, ao invés de inserir, eu já vou clicar sobre o autor dela. E aqui em página, eu vou colocar o número da página. Então, aqui, página 13, por exemplo. Ok. Porque em caso de citação direta, eu preciso, né, então, ter o número da página. E assim, eu vou procedendo durante todo o meu documento. Coloco as citações todas, necessariamente precisam ser referenciadas pelo Mendeley, né? Para que depois as minhas referências fiquem então completas e corretas. Então, chego aqui, né, coloco o mouse onde eu quero que sejam geradas as minhas referências e venho inserir bibliografia. E aí, bom, tudo que eu citei ali no texto através do Mendeley foi referenciado aqui. E aí, aqui eu vou fazer o quê, né? Vou verificar se os dados estão corretos. Então, da mesma forma, eu preciso fazer novamente uma revisão. Aqui, por exemplo, é uma página da web. Então, preciso saber da BNT também, né? Para eu ter essa noção se está correto ou não. Então, aqui é artigo de periódico. Nome dos autores, título do meu documento. Aqui, por exemplo, está faltando um acento, né? E aí eu teria que ir lá no Mendeley Desktop, procurar por esse artigo e alterar lá. Então, nome do jornal, né, da revista, em negrito, tá certo. Depois a cidade, volume, número, página, DOI tá completo, ó. Então, essas referências aqui, elas estão todas completas, tá? Vamos adicionar uma aqui, que vai estar faltando alguma coisa, só pra gente ver como que vocês vão identificar, né? Por exemplo, essa aqui, cadê? Essa aqui, já tá sem cidade, ó. Lima Barreto. Então, eu vou adicionar aqui, afinal, não.
E aqui, ela já adicionou, ó. E aí, se vocês perceberem, primeiro, né? Aqui, o nome da revista tá abreviado. E os outros, né? Os outros não estão. Então, aqui eu preciso ter um padrão. Eu preciso corrigir isso. E aqui no lugar da cidade, ela tá sem loco. Então, eu preciso também adicionar a cidade. Tá? Então, vamos fazer aqui no desktop essa troca, né? Cidade não sei. E o nome da revista também não sei, né? Porque ela tá abreviada aqui. Então, vou abrir aqui mais uma vez, vamos utilizar do link que ele gerou para mim. E se eu não tiver, né? Vamos supor que eu baixei um artigo aqui, já estava no meu computador há algum tempo, lendo o PDF dele, não identifiquei que revista que é, ele não encontrou DOI, não encontrou link. Como que eu faço para achar as informações? Aí pega o título do artigo e joga em alguma base de dados ou até no próprio Google, só para a gente identificar o link e conseguir então adicionar as outras informações. Então, o importante é achar esse documento. Então, por aqui, através do link ou do DOI, a gente tem uma facilidade de não ter que sair nem do menu para fazer essa pesquisa. A gente já vai direto. E aqui no caso, tem o nome da revista, a cidade, né? Desculpa, e o nome da revista. Então é só copia e cola, bem tranquilo. Mas eu preciso ter uma noção de onde achar essas informações, né? Então aqui, ó, atualizei e vamos voltar lá no nosso documento e apertar o botão de sincronizar, né? Que aqui é refresh. Então, ó, já tá com o nome completo e também já tá com a cidade. Tá. Vou botar aqui no nosso inserir estação. Ele falou da versão também. O menu da rede social, essa parte aqui, né? A gente vai até atualizar aqui nosso treinamento, porque antes ele tinha essas funções, mas agora ele não tem mais. Então, basicamente, nosso treinamento vai até aqui. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Vamos ver o que foi surgindo aí. Thiago, tem alguma coisa que ficou para responder? Oi, Maria Clara. Algumas coisas eu já fui respondendo aqui durante a apresentação, né? Que foram dúvidas aí desculpa, do Afonso, né? Em relação a fazer o download dos documentos que já tem no Mendeley, através do próprio Mendeley, a gente fazer a leitura do texto no próprio Mendeley. Uhum. Desculpa. Da Flávia, né, quanto à referência de Vancouver, que não indica alguns metadados, o Mendeley não inclui. Respondi também a questão dos estilos, né, de referências, que são que várias instituições podem fazer upload ali para o software, e isso implica em falta de atualização em algumas, enfim, ou dados que a instituição usa em outras. E aí, para a gente saber qual que está mais completa, a gente tem que realmente testar, E né? testando isso. Uma por uma, né? E da Yasmin, que ela perguntou aqui também uma questão se baixar, né, o artigo no computador e utilizar a extensão do Chrome, que seria o Web Importer, para o Mendeley, se ele seria duplicado no aplicativo. E aí não, se você baixou no computador e usou o Web Importer para levar para o Mendeley na versão web, o seu arquivo vai ficar salvo no computador e vai ter um lá no Web Importer, né? Desculpa, no Mendeley na versão web. Ele não vai ficar duplicado no Mendeley, né? Isso, não fica não. Era só essa. Tem uma do Alexandre aí, né? Sobre o botão do grupos, qual a funcionalidade? Quer responder? Eu respondo. Deixa no grupos aqui. Ah, tá. Deixa eu compartilhar aqui. Então, o Mendeley, ele ainda está passando por. Ele tinha antes um grupo que era privado, né? Então você criava um grupo e selecionava algumas pessoas. Essa ferramenta aqui de grupo especificamente eu nunca utilizei, mas e eu não sei se ela vai continuar, porque aqui, ó, Create Group, né?
Aqui eu vou dar um nome. Só para complementar, na verdade, ele possibilitava a criação de grupos públicos, né? Então, Isso. você poderia criar um grupo público e fazer compartilhamento de informações ali, né, de documentos, e qualquer pessoa que utilize o Mendeley, ele poderia acessar esse. Solicitar. E agora ele só permite, né, com as atualizações, ele só permite que se crie grupos privados. Ou seja, um professor, por exemplo, pode criar um grupo para os alunos compartilharem documentos ali pelo Mendeley, né? Compartilhar É. informações. Tá? Por E enquanto, trabalhar em conjunto. não tem. E a gente também não sabe a parte das atualizações se ela continuará, né? Na verdade, eles estão fazendo vários aprimoramentos aí para a ferramenta ficar cada vez mais objetiva, né? Isso. E aí aqui criei, né, um nome ali, aí coloco os e-mails, né, dos meus colegas, e-mails que estão cadastrados no Mendeley, e aí vou mandar convite para eles. E aí tudo que tiver nessa pasta desse grupo vai ser compartilhado entre as pessoas que foram convidadas para ele. Então posso fazer leitura, posso fazer marcações e posso utilizar, né, depois no local que eu for escrever, e aí esses documentos vão estar lá. Eu realmente não sei se essa configuração vai continuar. Antes desse aviso aqui de manutenção, que está aparecendo aqui, ele estava aparecendo algo sobre grupos. Aí deixa eu só mostrar aqui no Word também, ó, por exemplo, a gente estava, né, em ABNT. Vou até voltar aqui. A gente estava em ABNT, né, nossas referências e citações ABNT, e aí aqui eu vou então trocar para o Vancouver, por exemplo. Então, em um clique, né, ele já alterou a forma de citar e de referenciar. Então, às vezes eu estou escrevendo aqui, né, um trabalho de conclusão, que é a BNT, mas posteriormente eu vou alterar ele, vou postar em alguma revista, né, vou submeter ele para alguma outra revista, e aí provavelmente, né, o estilo de citação é diferente. Então, aqui, através do Mendeley, se eu já tiver tudo referenciado certinho, é só eu, né, em um clique aqui, escolher qual que é o estilo que eu quero. As minhas citações estão totalmente diferentes e a minha referência também, né, ela agora está de acordo com o Vancouver, por exemplo. Mas todos os estilos que a gente baixar, a gente precisa visualizar. Ah, tá ok? Tá correto? Às vezes, porque, igual eu falei, né? Da BNT, por exemplo, tem alguns que não aparece o DOI. Né? Por mais que eu preencha ele, eu seleciono aqui, ele não me aparece o DOI, ou não me aparece alguma outra informação que é essencial. Né? Isso porque qualquer pessoa pode adicionar um estilo de citação lá, então às vezes ele não fica correto, não fica completo. Então, dessa forma, a gente seleciona aqui, né, o estilo, testa ele, e aí depois de testar, deixa ele na, no seu Mendeley desktop apenas aqueles que são funcionais, né? Então, é por aí que a gente vai aperfeiçoando o Mendeley também, né? E outra coisa, né? Às vezes realmente já procurei, né? Já, sei lá, adicionei aqui já testei todos os estilos e tem alguma coisa que não, né? Vamos supor aqui que eu teria que colocar no final aqui a data. E nenhum dos estilos que eu encontrei consegui. Então, ao final, né, do artigo, depois que já tiver tudo referenciado, aí sim, aí você pode exportar aqui, ó, nesse botãozinho de Export As, você vai exportar sem os campos do Mendeley. Então, vamos supor que nesse trabalho aqui eu terminei de fazer, mas ainda tem algumas informações que eu não consegui fazer de forma automática com o Mendeley. Ele não me entregou isso. Então, eu venho aqui em Layout, Mendeley Fields, então eu vou exportar esse documento sem os campos do Mendeley. Então, ele não vai ficar, né, dessa forma aqui, ele não vai ficar cinza nem nada. E aí, isso é o final, né? Beleza, já tá tudo certo, exportei, e aí sim eu posso fazer minhas configurações manuais, né? Daquilo que eu não consegui fazer de forma automática com o Mendeley, eu corrijo ele ao final manualmente.
Então, por exemplo, para inserir lei no Mendeley, isso aí já é um relato pessoal, né? Para inserir alguma lei ou alguma portaria, alguma coisa assim, eu não consegui fazer através do Mendeley. Tive dificuldade de colocar todos os campos. Então, nos meus trabalhos, eu faço todas as outras referências que eu consigo por ele, porque é, né, muito mais prático. E aí, ao final, eu exporto aqui sem os campos do Mendeley e insiro manualmente mesmo as minhas referências que são de lei, que são de portarias. E é a forma, né, que a gente encontra para poder utilizar e ficar tudo correto ainda. Bom, então eu acho que, né, se não tiver mais nenhuma dúvida, a gente pode encerrar. Agradecer a presença de todos vocês, agradecer a paciência aí para estar ouvindo sobre a ferramenta e que todos tenham uma ótima tarde, um bom restinho de semana, né? Um bom final de semana também. E tendo dúvidas, acessem a página de treinamento da biblioteca, marquem um treinamento remoto, né? Individual, ou em grupo, ou com alguns amigos. Na hora de realmente utilizar a ferramenta, é a hora que vocês vão, né, perceber que não entendi, não consegui configurar. Tem o suporte, né, o treinamento virtual, mas se não conseguirem mesmo, pode marcar um treinamento individual ou em grupo, que é mais tranquilo. Um treinamento, às vezes, só para tirar dúvidas também, né? Que é importante. Tiago, treinamento de Vancouver? Não, né? Nesse momento ainda não. A gente está tem alguns profissionais que entendem sobre Vancouver, né? E a gente está vendo como capacitar o restante da equipe, até para a gente oferecer o treinamento da melhor forma, né? Mas nesse momento a gente não tem, principalmente no PCI, né? Nesse programa de capacitação, a gente não tem treinamento de Vancouver. A ideia é que para os próximos a gente já consiga oferecer. Bem, se for só isso, se não tivermos mais dúvidas, vamos finalizando por aqui. Muito obrigado pela presença de todos. É muito importante a participação de todos para nós, até para construirmos treinamentos cada vez melhores. E um bom final de semana aí, né, a todos, já que a semana se aproxima do fim. E que, caso tenham mais treinamentos a participar, que sejam bem proveitosos. Um abraço.